a respeito de um espírito, na verdade, causador da pornografia, a qual eu estava orando no segundo semestre, na metade do segundo semestre de 2016. E eu quero compartilhar isso que eu vi com alguns pastores, principalmente com pastores, com membros e para, na verdade, fazer um alerta do conhecimento de todos que o avanço da pornografia tem se alastrado ao redor do mundo inteiro, principalmente no Brasil, que é um dos países mais consumistas de pornografia, desse material pornográfico, e a internet está lotada sobre esse assunto. Para se ter uma ideia de dados que eu li a respeito, são criados aproximadamente uns 300 sites ao redor do mundo por dia. Não são filmes jogados na internet. São 300 sites criados ao redor do mundo de filmes relacionados a esse assunto. Mas a pornografia não é só filme. A pornografia pode ser chamada como uma leitura, pode ser uma imagem, pode ser um áudio, né? Então, não é só o filme. Mas o que mais tem crescido é o compartilhamento de filmes, né? E, infelizmente, há muitos cristãos, muitos pastores, missionários, que estão presos nessa armadilha de Satanás, nessa armadilha do inimigo. Que, na verdade, é vergonhoso falar sobre isso, é um tabu ainda em algumas igrejas, mas isso precisa ser denunciado. Né? Na metade do segundo semestre de 2016, eu estava vendo a respeito desse assunto e eu estava pedindo e orando ao Senhor: Deus, eu quero saber o causador, na verdade, do vício da pornografia. Nós sabemos, você que trata com demônios, você que já leu a respeito, cada vício, bebida, droga, crime, ele é regido por um principado demoníaco e uma parte de algum demônio. E eu queria saber qual era da pornografia. Na minha cabeça, eu achei que era tipo um espírito feminino, algo tipo uma pombagira, algo assim. Mas eu queria saber exatamente quem era. A gente está dormindo, a igreja está dormindo. Eu, principalmente, nem tinha visto isso, nem tinha conhecimento disso. Mas é a partir para que você tenha esse conhecimento. Assunto. Eu tive uma visão o ano passado sobre esta cena aqui. Tá vendo? Deixa eu abrir mais ou menos aqui para você. Essa aqui tá maior, tá? Eu tive a visão dessa cena. Era uma volta de 11 da noite, eu fui dormir e por volta de meia-noite, meia, acho que uma hora depois eu despertei. Eu tive uma visão de uma sala ampla. Era uma sala como essa daqui, estava meia luz, assim, né? Era de dia, tinha janelas grandes, dava para ver a claridade do outro lado da rua. E havia um rapaz sozinho, ele estava no computador. Esse rapaz aqui, eu vi uma cena assim de um rapaz. Ele estava sem camisa, apenas de cueca, olhando pornografia no computador. Ele estava assim olhando pornografia no computador e com os olhos bem fixos na imagem que ele estava vendo. Na verdade, eu não conseguia ver a imagem que ele estava olhando, né? Eu fiz isso aqui como uma ilustração apenas. Então eu fiz essa ilustração no computador aqui para mostrar para você, que eu acho interessante mostrar isso, tá? Ele estava assim, fixo, e minha cena foi assim, ó, meus olhos foram chegando assim, para debaixo da perna dele. Tá vendo? Para cá, pro chão. À medida que os meus olhos vieram para cá, é como se ela ampliasse na minha frente. Eu fui vendo algo assim. Ele não conseguia ver, tá? Ele não conseguia ver nada. Para ele era isso daqui. Só tinha a sala grande e a imagem. Mas ele foi aproximando e eu enxerguei isso daqui. À medida que ele estava olhando, comecei a enxergar isso. Começou por baixo da perna do rapaz a aparecer algo assim.
tá vendo? Como se fosse uns braços, eu não sei, não sabia, na verdade, descrever. Eu falava, Deus, o que é isso, Senhor? O que é isso que está acontecendo aqui? O que está mostrando? E começou a aparecer algo assim, ó, como se fossem tentáculos de polvo, não sei, mas não tinha aparência de que se era de polvo. Era algo isso aqui, como se estivesse vivo. E iam se enroscando, se enrolando pela perna do rapaz, tá vendo? Pela perna dele, assim. Ia subindo, se enfiando assim entre o short dele enquanto ele estava vendo pornografia. Para você ter ideia, essas coisas, elas pulsavam. Eu ouvi uma respiração muito forte, como se viesse de algo muito maior e assustador do outro lado. Essas coisas, elas eram úmidas e tinha cheiro. Isso aqui era um líquido, na verdade, né? E essas coisas aqui brancas eram na verdade um líquido. Esse tentáculo aqui, ele tava molhado. Eu espero que você entenda o que eu vou dizer, né? Que eu orei e Deus me mostrou isso. Isso aqui pulsava, como se estivesse desejando o rapaz, como se estivesse querendo o corpo do jovem. Isso aqui era gosmento e tinha cheiro. Na verdade, esse líquido branco era como se fosse líquido vaginal, sabe? De lubrificação sexual. E tinha o cheiro, aquele cheiro forte também disso. E isso ia se arrastando pelo corpo do rapaz, envolvendo ele. Ele não via isso aqui, tá? Ele não via, mas os tentáculos, eles se enfiavam pelas partes dele, pelas costas deles, assim, por baixo do short do rapaz, pelas costas dele, se enrolavam nos braços deles, como se fizesse, olha, é isso mesmo, faça isso, como se estivesse amarrando o jovem. Ele não via isso, porque para ele era invisível. E as coisas iam se enrolando pelo pescoço, pela cabeça, e eu falava, Deus, o que é isso? Eu comecei a me assustar, né? Para você ver, isso era, ele não via, isso era invisível para ele. Ele estava assim olhando no computador, pornografia, e isso Deus foi me mostrando que na verdade isso estava acontecendo. Isso aqui estava se mexendo, se enrolando, esses negócios se mexiam, se moviam, enrolando ele cada vez mais. E à medida que eu fui vendo isso aqui, a cena ela foi se afastando. Ela foi fazendo assim, ó, chegando para perto assim, ó, das coisas. Eu fui vendo da onde estava saindo aquilo ali. E à medida eu fui vendo que aquilo ali era maior, e eu com medo, mostrando, e mais Deus me mostrando. Eu tinha orado para Ele me mostrar. E eu comecei a ver assim, ó, esses tentáculos gigantes. À medida que eu ia vendo isso, começou a aparecer isso aqui no corpo, no corpo. Começou a aparecer pedaços de corpo humano, tá vendo assim? Que pareciam que estavam grudados nessa coisa que eu não sabia o que era, mas começou a aparecer pedaços de parte de seios de mulheres. Começou a aparecer partes assim de bundas femininas, só um pedaço assim grudado em alguma coisa. Pedaço de seio assim de mulher, só os seios aparecendo. E depois a imagem foi ampliando para mim. E foi ampliando, e eu fui vendo que isso na verdade era tipo um monstro. Eu não sei descrever o que era isso daqui, mas era um monstro. E de repente apareceu a língua com os dentes assim, desse jeito. Apareciam aqui, ó, corpos de pessoas, como eu estou falando para você. A parte dos seios estavam grudadas nessa coisa, era uma bola de carne gigante. Tá vendo? E foram aparecendo, e na verdade, aí eu comecei a ficar com medo. E foi aparecendo isso daqui. Na verdade, essas cenas aqui, essas partes de corpos aqui que você está vendo, estavam atraindo o jovem. Os olhos, ele estava olhando, enquanto ele olhava para a pornografia aqui no computador, e esse ser aqui estava por trás do computador. E ele não via, estava por trás do computador, mas era o que estava atraindo ele. Era o que estava forçando ele a olhar
olhar pornografia no computador. Estava forçando, se agarrando por ele, se enroscando no seu corpo. E esse bicho aqui, ele estava pulsando como se estivesse fazendo sexo com o rapaz. Era isso que eu vi, gente. Eu não estou mentindo, não estou inventando. Foi isso que eu vi. Eu nunca tinha visto, eu quero deixar isso aqui bem claro, tá? Eu nunca tinha visto uma imagem como essa. Foi a primeira vez que eu vi algo semelhante. Para mim, na minha cabeça, o demônio da pornografia era uma forma de mulher, uma pombagira, eu não sei o que era, mas era algo feminino, tá? Que causava isso nas pessoas, né? Que causa o vício nas pessoas, mas não era essa coisa gosmenta aqui se enroscando no rapaz. Só que não foi só isso, tá? À medida que ele ia se afastando, eu fui vendo mais coisas e mais coisas. E pro meu espanto, atrás do bicho, atrás desse ser aqui, tá vendo? Foi aparecendo isso daqui, ó. Foram aparecendo pedaços de mãos de pessoas, mãos assim como se estivesse dentro desse monstro, estivessem saindo para fora, como se ele já tivesse engolido essas pessoas. Mãos assim, ó, como se estivesse pedindo socorro, clamando, pedaço de perna, de braço, só isso. Tá vendo? Pedaço de pernas assim, ó, para fora. Deus me mostrou isso, uma coisa assustadora. Esse desenho aqui tá bonitinho, tá? O que eu vi foi muito mais feio. Tá vendo assim, ó, perna de pessoas grudadas lá dentro, como se ele já tivesse devorado outras, mais pessoas. E esse corpo assim, ó, com essas coisas que pareciam polvo. Eu nunca tinha visto isso antes. Eu nunca tinha noção, eu não tinha noção que era. E os olhos dele assim, redondo, como se estivesse olhando desesperado, querendo o rapaz, puxando o rapaz para perto dele, puxando, tipo, atraindo ele assim com esses braços aqui, puxando ele bem para perto. Tá vendo? Essa cena aqui que eu vi. Eu vi esse bicho. Eu não sei falar o nome disso daqui. Mas era assim, ó, gosmento, puxando o rapaz, traindo o rapaz para engolir o jovem e ser mais um que ele tenha tragado. Foi isso que este aqui é o demônio da pornografia. Foi isso que Deus me mostrou. Foi isso que Deus me mostrou. Eu acordei assustado. E minha esposa, o que foi? O que você viu? Aí eu falei, eu vi o demônio da pornografia. Aí ela falou, eu acredito em você. Tu estava todo agitado. Eu vi você aí dormindo, estava todo agitado. Aí eu acredito. Aí eu comecei a descrever para ela como é que foi. Ela, nossa, que coisa mais nojenta. Eu falei, pois é, eu vi isso. Essa bola de carne. Ele pulsava, sabe? E era gosmento. Eu tô falando que era isso que eu vi, tá? Esse líquido, parecia que era líquido vaginal. Era como se estivesse tendo relações com o jovem. Assim na frente os corpos na frente assim, os pedaços para atrair ele, tá vendo? Pedaço de seios assim na frente para atrair ele, a boca enorme com a língua enorme assim cheia de dentes para engolir o rapaz e atrás o desespero dessas pessoas que estavam grudadas lá dentro. Eu separei um texto bíblico aqui para você. Então, esse aqui é o demônio da pornografia. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu quero deixar isso bem claro. Nunca tinha visto isso aqui em nenhum lugar. Para mim isso aqui foi tudo novo. E a partir dessa imagem que eu vi, nas semanas que se seguiram, passou uma semana depois e eu estava no trabalho, lá tem uma biblioteca, e eu fui buscar alguma referência lá de material, e na hora que eu abri um gibi japonês que tinha lá, apareceu uma imagem, e de repente, na outra semana eu via outro também, eu abri totalmente desconhecido, eu abri uma imagem assim, um desenho, lá estava o Espírito Santo me mostrando de novo esse demônio, em outras formas. Ele falando, olha ele aqui de novo, Marcos. Olha aqui de novo ele aqui, ó. Olha ele. Então, eu fui começando na internet, por acaso, vendo em vídeos, ele aparecendo em vídeos. Então, eu comecei a montar esse material e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês, para deixar isso como alerta, tá? Então,
Mas antes disso, deixa eu ler um texto para você. Como para esse jovem essa coisa estava oculta, ele não via isso. Isso aqui é oculto para ele. Para ele era só aquilo ali, mas na verdade o que o Espírito Santo estava me mostrando era que por trás daquela imagem dele ali, olhando na internet, na verdade ele estava sendo atraído, preso e seduzido por um demônio, um monstro na verdade, né? Um monstro assustador. A Bíblia diz que não há criatura, por mais que você não consiga ver, se você orar ao Senhor, Ele vai mostrar para você as coisas ocultas, né? Nesse texto aqui de Hebreus 4,13 diz: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes, aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4,13. Também diz: Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Mateus 10:26. E a Bíblia também nos alerta: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nesse vídeo, nessa visão que o Senhor me mostrou, como eu estou contando para vocês aqui, esse ser aqui estava querendo tragar o jovem, tá? Então o versículo diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Também faz-nos um alerta sobre o pecado. Quem comete pecado do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então esse vídeo aqui é um alerta para você. E eu vou mostrar para você outros como foi que as coisas foram acontecendo comigo e como passo a passo eu fui chegando a esse assunto. Ele era todo gosmento, mas olha esse aqui também. Olha aqui umas partes gosmentas nele também, olha. Os tentáculos, como eu mostrei, aqui de uma forma diferente, mas olha só, gosmentos aqui do lado. Vamos para outro desenho. Olha esse daqui também. Tá vendo? Então, na verdade, uma das coisas que os demônios querem fazer, eles querem se mostrar. Eles querem mostrar que são eles que estão fazendo determinadas coisas com as pessoas. Se é no vício, geralmente o rapaz que comete o crime, ele tem um trejeito, ele tem um jeito de falar totalmente daquele demônio ali, tá? Mas olha aqui, tá vendo? As gosmas e os tentáculos, exatamente como o Espírito Santo tinha me mostrado. Eu nunca tinha visto uma imagem dessa. As coisas foram aparecendo para mim, assim, olha ali, olha aqui, é isso que você queria ver? Olha, esse é o demônio da pornografia. É esse demônio aqui que é o causador. Na verdade aqui tá bonitinho a cena, tá uma personagem bonita, mas espiritualmente não é isso que está acontecendo. Você pode ver aqui, ó, ele segurando, como se estivesse forçando o braço da personagem. E as outras imagens são piores que essa daqui. São 100 vezes piores que essa. Olha essa cena aqui também, tá? Olha os tentáculos de novo, como se forçando a perna da personagem. Olha isso daqui. Forçando, até parece uma cena de estupro, eu não sei. Mas o diabo é sujo mesmo. Olha essa outra cena, a boca grande aqui também com os dentes, como eu mostrei, como eu vi, tá? Estão aqui, olha só os tentáculos, como eu vi também, forçando também os braços da personagem. Me perdoe por algumas cenas aqui, tá? Olha outras cenas. Existem milhares, tá? Milhares de desenhos como esse. Eu não vou falar pra você onde foi que eu achei, porque esse vídeo não é para promover isso daqui. É apenas para alertar vocês. Tá bom? Olha só. Sempre com as gosmas, essas coisas aqui. Isso aqui não é o polvo. Não é um polvo. Tá? Olha essa cena. Essa cena é como se elas estivessem dentro dele já. Como estão no meu
na visão que eu tive, eles estão com o braço para fora do demônio. Aqui, ó, tá vendo? Eles estão presos aqui, ó. E dentro, mesmo preso dentro do interior do demônio, que eu não sei que personagem que é esse daqui, mas parece que eles ainda continuam tendo relações com os personagens. Eu creio que seja assim que ele faz com a vida das pessoas. Olha essa outra cena. Isso aqui é tudo japonês, tá? Não tem material circulando aqui no Brasil, pelo menos que eu tenha ideia. Eu também não pesquisei a respeito. Mas olha o monstro aqui também, com a boca aberta, cheia de olhos, como se estivesse desesperado, querendo a jovem a que está acorrentada. Tá vendo? Essa cena aqui é mais forte ainda também. Olha aqui os tentáculos também rolando. Eu nunca tinha visto isso antes, tá? E não parou por aí, tá bom? Não foi as coisas que Deus mostrou que foi para mim foi novidade, é que no Japão já existem filmes a respeito desse assunto. Ele já está mais escancarado, é de uma forma mais escancarada, tá? Olha a respeito disso daqui, é como se, o Japão é um dos países que mais trabalha com a pedofilia infantil. Então, eu acho que o demônio age muito mais lá. Existem mangás, desenhos hentais que exploram o sexo com personagens infantis, com personagens crianças, né? Então, eu acho que o demônio tem muito mais, está muito mais avançado lá do que dessa parte de cá do Ocidente, né? Então já existem filmes próprios para isso, voltados para esse assunto. Olha aqui, uns tentáculos também. Eu estou falando, eu nunca tinha visto essa matéria. Foi a partir dessa visão que o Espírito Santo foi me mostrando a atuação desse demônio ao redor do mundo. Olha aqui, de novo, mais um. E outro também, tá? Então, existem outras coisas também. Na parte de cá do Ocidente, eles estão de forma mais sutis. Mas mesmo assim, ainda estão. Olha a cena aqui, essa cena de Hellboy. Pra mim, depois que eu vi isso, que essa visão apareceu pra mim, o Espírito Santo começou a me mostrar. Ele também está de forma disfarçada. Então, olha aqui, é uma capa de Hellboy. Bom, Hellboy, não precisa nem traduzir o nome para você, né? Mas você vê lá atrás, é como se fosse a influência deles. Você vê aqui as cidades atrás, olha os desenhos das cidades, dos prédios aqui, e como se fosse algo gigante lá por trás. Como se estivesse comandando e reinando sobre as cidades, né? Aqui novamente, não vejo, você pode ver um polvo, mas eu não vejo um polvo mais. Eu não vejo mais que isso é um polvo. E sim o demônio que eu vi. Olha essa outra cena. Essa aqui, não tem como dizer que isso aqui é polvo, tá? Isso aqui não é um monstro marinho, não é um polvo. Olha só a aparência dele. Cheio de olhos aqui na frente, com vários tentáculos, olhos, olhos, olhos. Olha isso. Como se fossem olhos aqui embaixo também. Olha os tentáculos se ramificando, envolvendo os personagens do Hellboy. Esse outro personagem aqui, eu não sei o nome dele, mas olha aqui o corpo dele. Olha a parte de baixo do corpo dele. Tem uma imagem de uma caveira aqui, mais olhos e vários tentáculos saindo. Metade o corpo é humano e metade são tentáculos. Olha aqui, enrolando o pé do personagem. Mais uma vez aqui, outra cena também. Personagem lá atrás. O diabo é ardiloso, tá? E se disfarça, gente. A igreja está dormindo. A igreja está dormindo a respeito desse assunto. As igrejas não falam sobre o assunto de pornografia, não falam sobre o mal que tem causado. Existem pastores viciados, existem missionários
viciados, viciados em pornografia. E a pior parte disso é que esse pecado é um pecado silencioso e solitário. A pessoa tem vergonha de dizer que está vendo isso. A pessoa tem vergonha de dizer que está preso a esse tipo de coisa. Olha essa capa da Marvel. Ela é de 1984, tá? A arte foi feita em 1983. Mas olha aqui, existem duas jovens, sempre assim, mostrando a sensualidade. Os desenhos e as capas sempre vão mostrar a sensualidade, sempre vão mostrar os tentáculos agarrando as mocinhas. Elas sempre vão estar semi-nuas. Olha essa cena. Eu quero que você me tire a dúvida aí. Aqui o artista desenhou chama aqui, ó, fogo. Tá vendo que tá pegando fogo no chão? E esse tentáculo está saindo no meio do fogo. Tá? Então isso aqui não